Olá, eu sou a Liliane Tiepolo, eu sou professora da Universidade Federal do Paraná, no setor litoral aqui em Matinhos. Trabalho no curso de Ciências Ambientais e no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável. Sou bióloga de formação, tenho mestrado em Ciências Florestais e doutorado em Zoologia. E hoje vou conversar aqui um pouquinho sobre biodiversidade na região costeira do litoral do Paraná. Então, a primeira questão que eu queria colocar é que, no meu entendimento e como eu trato a biodiversidade, sempre o ser humano está junto, nunca está dissociado, porque existe uma série de implicações socioambientais ao se considerar o ser humano integrante da biodiversidade. Então, nós vamos trabalhar este conteúdo da biodiversidade na região costeira do litoral do Paraná a partir do ponto de vista socioambiental, ok? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, nós estamos numa das regiões mais interessantes do planeta Terra quando a gente trata de biodiversidade. Aqui é considerado um hotspot mundial de biodiversidade. Isso tudo porque nós estamos inseridos nesta região no bioma Mata Atlântica. E, além disso, do ponto de vista marinho-costeiro, nós estamos numa região que tem influência do Lagamar, que é uma região extremamente interessante do ponto de vista socioambiental. Ok? Então, essa é a primeira questão que a gente vai trabalhar. Um segundo aspecto que nós vamos trabalhar são algumas características socionaturais da zona costeira do Paraná. Então, vejam que eu estou usando o termo socionatural. Por quê? Por conta da ideia de inserir o ser humano dentro do contexto natural. O ser humano não está dissociado, apesar de nós que vivemos nos ambientes urbanos, muitas vezes estarmos dissociados na natureza. Mas uma característica particular do ser humano é de que nós precisamos o tempo todo estar vinculados à natureza, ok? Então, como características essenciais da região costeira do litoral do Paraná, nós vamos ter a questão de que ela se localiza em 7 municípios. Então, vamos lá: Guaraqueçaba, Antonina, Morretes, Paranaguá, Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba. Então, este é o contexto desta região. E estes 7 municípios, eles possuem mais ou menos 6.000 quilômetros quadrados e uma população de quase 300 mil habitantes, segundo os últimos censos do IBGE, e a grande parte dessa população está localizada em Paranaguá. Portanto, nós temos uma ocupação histórica do ser humano em toda essa região. É uma região muito interessante. E o ser humano ocupa essa região há mais de 6.000 anos atrás. É possível, inclusive, que vocês já tenham visto alguma coisa nesse sentido, através de aulas ou conhecimentos sobre o ser humano do sambaqui, né? Então, nós temos vários sambaquis aqui no litoral do Paraná que atestam esses registros históricos da presença humana. Um dos sambaquis mais interessantes que nós temos é o sambaqui do Guaraguaçu, que ele é imenso, gigantesco, tá? Então, esse é um ponto. Ainda, nós estamos dentro de uma região de planície costeira fluvio-marinha, né? Uma influência de manguezais, de restingas, uma região que sofreu diversos processos de regressão e transgressão marinhas, ou seja, um ambiente muito dinâmico. E nestes últimos milhares de anos, essa região se transformou demais de acordo com flutuações climáticas. Então, nós estamos aqui numa planície de inundação de um território que outrora já foi inteiro inundado pelo mar, batendo até o fim, ali onde começa a Serra do Mar, e hoje regrediu e tem essa faixa de restingas e manguezais, onde a gente consegue ver onde nós inclusive localizamos as nossas cidades, né? Então nós estamos ocupando essa faixa costeira. Então esse ambiente extremamente rico, extremamente dinâmico, que tem uma ocupação histórica da população humana e é também ocupado por uma riquíssima biodiversidade costeira. O litoral do Paraná, se você considerar
a localização dele da linha da costa até a serra, o ponto mais longe que nós temos dessa dimensão é mais ou menos 23 quilômetros. Mas se a gente considerar da Barra do Saí até a Barra da Ararapira, em São Paulo, na fronteira com São Paulo, nós temos mais de 100 quilômetros de extensão. E é considerado um dos litorais mais pequenos do Brasil. Mas a gente já vai ver uma situação em que mostra que isso não é bem assim. E essa região toda, ela é formada por um enorme mosaico de tipos de vegetação e de ecossistemas muito diferenciados. E é por isso que o litoral do Paraná é tão interessante. Então nós vamos abordar isso aos pouquinhos hoje ao longo desta aula. Além disso, o litoral do Paraná ele possui altíssima fragilidade socioambiental, justamente porque ele é ocupado, em toda a sua extensão, em diversos tipos de ocupação. Então a gente vai ter, por exemplo, ocupação balneária, que são segundas residências para pessoas que vêm passar temporadas de verão por aqui. Nós temos a ocupação dos próprios moradores, que tem fluxos também de chegadas e saídas, e Paranaguá concentra a maior parte da população do litoral. Nós temos também uma fragilidade bastante significativa que é ocasionada pelo Porto de Paranaguá, pelo Porto de Antonina e por toda a dimensão que as estruturas de infraestruturas portuárias demandam, Então tem muitos serviços portuários localizados em Paranaguá e em Antonina, principalmente em Paranaguá, que demandam uma expansão portuária significativa sempre sobre os ambientes naturais. Além disso, nós temos agricultura familiar, nós temos comunidades caiçaras, nós temos comunidades de pesca, e o conjunto disso tudo acaba causando diversos tipos de pressões antrópicas. Obviamente que a pressão antrópica urbano-industrial é muito significativamente maior do que a pressão antrópica ocasionada, por exemplo, por comunidades caiçaras que vivem sempre nos lugares mais distantes do litoral do Paraná. Ok? Então esse é um contexto que vale a pena a gente deixar bem claro. Em relação aos ecossistemas costeiros do Paraná, o que nós podemos dizer para vocês? Então pensa o seguinte, você está saindo da linha da costa na praia. Então ali na praia tem a vegetação de dunas, tem uma vegetação de restinga, estou sempre pensando do ponto de vista do ambiente socionatural, tá? É claro que a ocupação humana, urbana, modificou estas paisagens, mas vamos pensar que nós estamos num ambiente como o Parque Nacional do Superagui, ou como a Ilha do Mel, ou como lugares com menor densidade populacional humana. Então você saindo da linha da costa, você vai atravessar a vegetação de dunas, uma vegetação rasteira, e aí você vai subir essas dunas, vai começar uma vegetação de restinga, vai ter os cordões de restinga e nos interflúvios desses cordões as linhas de drenagem formando brejos. Um pouco mais para frente começa a se desenvolver numa região num solo bastante aquoso, vamos dizer assim, um solo bastante brejoso. Nós vamos ter o desenvolvimento da floresta umbrófila densa de terras baixas. E esta floresta ela vai ser entremeada com restingas, se passar um rio com influência marinha ali vai ter influência de manguezais, e aos poucos nós vamos começar a subir a altitude. Quando a gente começa a subir a altitude, até mais ou menos 500 metros de altitude, nós temos um outro tipo de vegetação, que é a floresta umbrófila densa submontana. Continuamos subindo um pouquinho mais, acima de 500 metros, nós vamos ter a floresta umbrófila densa montana. Sempre subindo, lá no alto da Torre da Prata, nós vamos ter a floresta umbrófila densa alto-montana e começa a aparecer os campos de altitude. Então vejam que é um mosaico de vegetação diferenciado, onde nós vamos ter nas partes mais baixas os manguezais, as restingas e as florestas de terras baixas. Na beira dos rios ainda vai aparecer as florestas aluviais e conforme a altitude, a floresta umbrófila densa vai se diferenciando até que nós temos lá no cucuruco das montanhas
a região dos campos ou refúgios vegetacionais. Então vejam que mosaico biodiverso que nós temos, falando apenas da vegetação. E isso eu não estou entrando numa lupa. Se eu pegar uma lupa e entrar numa escala ainda mais detalhada, nós ainda vamos ver pirizais, brejos de maré, uma série de outros ecossistemas lacustres, lagunares que temos aqui no litoral do Paraná. Então é realmente uma região bastante interessante. E eu ainda nem estou falando das ilhas oceânicas que nós temos, como por exemplo o Parque Nacional da Ilha dos Currais, a Ilha do Mel, né, ou o Parque Nacional do Superagui, que são ilhas e que estão se organizando aí nesse mosaico para fazer com que esse litoral seja tão rico.